Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa lição de adultos. Hoje estaremos trazendo aos amados o conteúdo da lição de número 9, lição que será ministrada presencialmente no próximo dia 27 do corrente mês de fevereiro. Nosso assunto de hoje fala que as histórias e as poesias falam ao coração. Continuamos durante esses 3 meses falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Uma lição que tem sido riquíssima para a nossa edificação espiritual. Nosso texto áureo está em Salmo 119, versículo de número 107, que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Já trazendo um dado interessante para os irmãos é que se você fizer a leitura do Salmo 119, você vai ver o quanto o salmista era impregnado com a palavra de Deus. Todos os versículos do Salmo 119, dentre os 176 versículos do Salmo, nós temos repetidamente o salmista falando acerca da palavra, dos mandamentos, dos preceitos, da lei do Senhor, dos testemunhos do Senhor, dos juízos do Senhor. Todas essas expressões referem-se, de certa forma, à palavra de Deus. Então vemos aí um amor extraordinário por parte do salmista que escreveu o Salmo 119. Nossa verdade prática diz que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. Esses livros mostram a soberania e também mostram a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nosso coração. Nossa leitura bíblica em classe, Deuteronômio 6, versos 20 ao 25, será feita a leitura completa em sala de aula, e Salmo 119, versículos 105 ao 108. Em meio a esse texto que a gente citou, encontramos aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que está no Salmo 119 e versículo 105. Nosso objetivo da lição de hoje é destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e de Judá, e também conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria, e mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Ou seja, o objetivo da aula não é somente conhecer teoricamente, mas colocarmos em prática aquilo que conhecemos. O que conhecemos na teoria, logo devemos levar à prática para que possamos edificarmos no Senhor. Então vamos ler aqui a nossa introdução, que diz: a Bíblia faz uso dos gêneros literários ou formas de escrever. Gêneros literários refere-se a maneiras de escritas que podem ser de diversas formas, de algumas formas. Para expressar a revelação divina são usados gêneros literários. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Nós temos os escritos em forma de narrativa, e temos também os livros poéticos e de sabedoria, que recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece o nosso coração. Nosso primeiro capítulo fala sobre a história do Antigo Testamento, as histórias, aliás, do Antigo Testamento, os livros, começando aqui pelos livros históricos, que nós podemos citar que são 12. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos,
porque conta a história de um povo, né? É o povo de Deus. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400, né, antes de Cristo, até o tempo de Esdras e de Neemias, que vai aí para cerca de 400 antes de Cristo, no caso 1000 anos depois. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Veja, durante o espaço de 1000 anos, segundo a história bíblica, Israel experimentou a providência e a proteção e também o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história, né? Isso é observável, inclusive, né? As histórias dos juízes depois de Josué, né? Quando Josué, que era sucessor de Moisés, morre, então fica sem uma liderança única, sem uma liderança unificada. E aí o que acontece? Os juízes, né, são necessários se levantarem juízes para governar Israel até chegar ao período do tempo do profeta Samuel. São aí cerca de 400 anos da história com a atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel. E aí a gente vai conhecer uma coisa aqui muito séria que acontecia nesse tempo. Cada um andava como queria. Eu vou citar para os amados aqui Juízes, capítulo de número 21, e versículo 25, que diz assim: olha, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Qual é o problema disso? Claro, cada pessoa tem sua mente, é livre, tem capacidade de raciocinar, de pensar, de escolher, de decidir. Porém, no quesito Deus, nós precisamos de líderes, pessoas levantadas por Deus para conduzir. Porque se cada um for fazer conforme acha que está certo, então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Israel, que a gente vai, no decorrer da lição aqui, mostrando para os irmãos a tragédia. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual. Olha a tragédia. É por essa razão, quer dizer, pelo fato das pessoas fazerem o que achavam que estava certo, o que queriam, então a nação entra em declínio espiritual. Porque começaram a fazer, né, o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme está escrito em Juízes 3 e 7, que diz assim, olha, e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor. Olha que coisa grave. Seu Deus. E serviram aos Baalins e a Astarote. Entende? Como eles não tinham uma liderança para governá-los ou para guiá-los à verdadeira adoração, uns serviam a Astarote, outros serviam aos Baalins, enfim, faziam o que achavam que estava certo. Como resultado desse desvio, né, da fé, como resultado dessa mudança radical, dessa mistura, o que aconteceu? Os israelitas começaram a ser subjugados pelas nações vizinhas, começaram a ficar fracos, né, porque não tinham mais aquela proteção de Deus. Juízes 3, versículo 8 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu, que é a mesma coisa dizer assim, os entregou em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a este rei, a Cusã-Risataim, durante 8 anos. Serviram, foram escravos. O povo que andava livre na presença de Deus agora passaram a ser escravos. Apesar disso, apesar de todo esse desvio, né, mediante o arrependimento do povo, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Juízes 3, versículo de número 9 e de número 15, está mostrando isso para a gente, que Deus levantava, né, pessoas para liderar, né, o povo de Israel e libertá-los, né, da opressão dos inimigos.
conforme diz aqui a palavra de Deus, Juízes 3, versículo de número 9 e 15, que diz assim, olha: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Foi levantado por Deus para julgar o povo e libertá-los das mãos dos inimigos. Como diz o texto também no versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou o libertador, Eude, que já é outro juiz, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas, e o desfecho aqui, Eglon foi morto, Israel teve aí a tranquilidade. Então, o resultado de quando se volta para Deus com arrependimento e com oração e clama por socorro, Deus derrota o inimigo. Então, a vitória. Como garantir a vitória e o triunfo sobre o inimigo? Voltando-se para Deus e pedindo o seu socorro e pedindo a sua ajuda. Era assim com Israel e devemos seguir este exemplo de voltar para Deus buscar ajuda. Só não devemos seguir o exemplo da reincidência, do ato repetitivo. Quer dizer, quando, por exemplo, quando o juiz Otiniel morreu, o povo voltou a pecar. Quando, por exemplo, esse outro juiz que foi levantado, Eude, que matou o Eglon, quando ele morreu, o povo voltou a pecar contra Deus de novo, se tornou escravo de novo, e enfim, era algo que era reincidente. Isso não é bom. Bom mesmo é a gente ficar firme conforme a recomendação da palavra de Deus. Então essas histórias, de certa forma, estão apontando aqui para a fidelidade e a misericórdia divina, porque se não fosse isso, Israel não existiria mais como nação, devido aos seus desvios durante a trajetória da sua existência. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei, primeiro rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Então Davi foi escolhido, recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão lhe sucede. Após a sua morte, o reino se divide. O reino de Salomão se dividiu. Ficou Israel no norte e Judá no sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e em 586 Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu na pessoa bendita de Jesus Cristo, conforme diz Lucas 1, verso 32 e 33, que diz assim: E será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O único reino que nunca terá fim será o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os reinos de Israel passaram, porém, o que Deus prometeu acerca do trono de Davi, sobre a sua perpetuidade, se cumpre apenas na pessoa de Jesus, porque ele é um rei eterno. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Nosso capítulo 2. Se estamos dentro do plano de Deus, com certeza a vitória é garantida, porque os planos de Deus não se frustram. Vamos falar um pouco sobre os livros poéticos, que são, por exemplo, livros de sabedoria também, do Antigo Testamento. Os livros chamados sapienciais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, e os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia.
O que a gente vê aí, por exemplo, nos Salmos, a maneira dos Salmos serem escritos, a maneira do Provérbio, de Eclesiastes ser escrito, Cantares de Salomão, vai falar sobre o relacionamento de um casal e tal. Então é bem interessante. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. É o que a gente vê dentro desses livros. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática, mais do que teórica. Nós temos aqui na Bíblia a sabedoria prática, que é o conhecimento posto em prática, que é bem mais importante do que a teórica, quer dizer, a pessoa apenas saber. Um exemplo do quanto o texto bíblico chama a gente para a prática e não apenas para a teoria. Por exemplo, Jó 28 e 28 diz assim, olha: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a prática, e apartar-se do mal é a inteligência. Esse texto, escrito aqui dentro dessa forma literária, ele nos chama para a prática do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Vemos, por exemplo, também Provérbios 23 e 12. Olha, aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Mais uma vez, o texto bíblico chamando a prática. É isso, a Bíblia é um livro de narração histórica, também de forma de literária, de se escrever de forma poética ou de forma de sabedoria sapiencial ou em forma de prosa, porém tudo isso é escrito chamando a gente para a prática. São textos que, diferentemente do texto narrativo, que são os livros históricos, são textos que nos chamam para a prática de vida diante do Senhor nosso Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase: é tudo vaidade. Então você ouve essa frase, já lembra de Eclesiastes. É tudo vaidade. Indicando a efemeridade da vida humana. Ou seja, quando o texto de Eclesiastes diz vaidade de vaidade, diz o pregador, é tudo vaidade, está mostrando o quanto a vida humana, ou tudo aquilo que está envolvido com a vida humana, é efêmera, quer dizer, passageira. Vaidade quer dizer algo que passa, algo que não é eterno, E a efemeridade refere justamente ao fato de ser passageiras, coisas que ocorrem em nossa vida. Por isso, ao final do livro, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esclarecendo que o texto não tem a intenção de engarrafar a gente, de fazer com que a gente entre para dentro de uma garrafa e coloque a tampa porque a vida é passageira. De forma nenhuma. Você vai continuar estudando, você vai continuar fazendo sua faculdade, você vai continuar trabalhando, Você vai abrir o seu negócio, você vai... Enfim, tudo que você faz, desde do menor tipo de emprego aos mais abastados, enfim, cada um na sua situação de vida, você não vai parar nada, você vai continuar normal. Só que o texto dá uma clareza de que tudo isso é passageiro e que todas essas coisas só fazem real sentido quando nós tememos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque após cumprir essa tarefa de vida, de trabalho, de formação acadêmica, enfim, aquilo que for necessário você fazer nessa vida só tem real sentido quando você teme a Deus. Porque após cumprir essa jornada, entraremos nas mansões celestiais para estar para sempre com o Senhor. E tudo isso vai fazer muito sentido.
Provérbios 1:7 vai dizer o seguinte: o tema de provérbio afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria, ensinando o que para a gente? Que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Quando que nos tornamos sábios? Quando observamos aquilo que Deus diz. Quando que somos loucos? Quando desobedecemos. Quer dizer, quando desobedecemos a Deus, agimos como loucos. Não tem como adquirir sabedoria. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Olha só, Provérbios 31, versículo 30, diz assim: olha, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quer dizer, o temer a Deus faz toda a diferença e é digno de honra. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional. Ou seja, a dor não tem explicação. Qual a explicação da dor? Porque se nós dissermos assim, olha, não adianta você fazer coisa errada porque você vai sofrer. Mas também encontramos pessoas justas sofrendo. Então, é algo que não é racional, não tem como se entender isso. O que precisamos então? O que Jó nos ensina? Sempre confiar no Senhor. Que você esteja sofrendo algum tipo de dor ou não, sempre confie no Senhor. Com certeza, só Deus entende cada situação e sabe muito bem o que está acontecendo e o que está fazendo, porque Ele é onisciente e sabe tudo. Já Salmos e Cantares de Salomão vai nos trazer algumas lições interessantes, porque olha, Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. A mensagem principal do livro, dos Salmos, é louvor, oração e adoração. O que isso significa para nós? Isso está apontando que hoje, nos dias em que vivemos, nós que um dia fomos alcançados pela palavra de Deus, como deve ser a nossa vida? Deve ser recheada com louvor, deve ser também presente em nossa vida a oração, e isso tudo nos leva à adoração ao nosso Deus, porque também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor, e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Claramente existem alguns textos que apontam aí para o Messias. Nesses aspectos, considera-se como o verso-chave, o Salmo 29, versículo 2, que diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade, quer dizer, já o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher. Cantares 6:3 diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ponto. Fechou aqui o relacionamento conjugal, que deve estar na cabeça do homem e da mulher. Ela deve pensar: eu sou do meu amado, e ele deve pensar: eu sou da minha amada. Pensando dessa maneira, a possibilidade de honrar uns aos outros está altíssima, e logo buscaremos viver isso em prática, um do outro, diferentemente do que o mundo está ensinando. A mulher não é do homem, o homem não é da mulher. Pelo contrário, somos um do outro no Senhor, recheados com o amor de Deus e com amor mútuo. A vitória é certa, a vitória é garantida. O nosso terceiro e último capítulo dessa lição traz uma mensagem ao coração.
Primeiro, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O efeito disso favoreceu o acesso à terra prometida. O que Deus fez mais? Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu meio de escape a fim de evitar a extinção da nação eleita, quer dizer, Deus no controle da história. Por que não poderia ser extinta a nação eleita? Porque dessa nação estava profetizado que ia descender o Cristo, o Salvador da humanidade. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa que foi feita a Davi. Nós vemos isso em Esdras 9 e 13. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Nós poderemos ver Mateus 10, 29 e 30, que diz assim: olha, não se vendem 2 passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Quer dizer, Deus está a par de tudo e sobre o controle de todas as coisas. Nunca devemos pensar que Deus perdeu as coisas de controle. Deus perdeu o controle do universo, Deus perdeu o controle do planeta, Deus perdeu o controle da igreja. Não. Deus continua no controle de tudo. Agora, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Ora, claro, Deus é a fonte, o objetivo da sabedoria, o propósito é agradar ao Senhor. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos, por exemplo, andar retamente, é um conselho prático, andar retamente. Qual o objetivo disso? Agradar a Deus. Outra coisa que é recomendada em Provérbios 2,16, fugir da luxúria. Outro conselho prático, Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos de ser sábio. O conselho é, não seja preguiçoso. Outro conselho, manter boa reputação. Outro, tomar cuidado no falar. Não se precipitar no que diz. Como diz Tiago, cedo para ouvir, tarde para falar. E outra coisa interessante, não confiar no dinheiro, confiar sempre em Deus. Outra coisa, viver com alegria, remir o tempo, não podemos desperdiçar algo tão precioso como o nosso tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, porque não conseguimos ser sábios sem aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor de Deus. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Como assim? Eu faço essas coisas sem o coração, mas eu as faço porque dessa forma alcançarei a minha salvação. É como se nós tivéssemos o pensamento de que eu devo ser honesto e bonitinho, bacaninha, porque eu vou conseguir a salvação. Entende? Não é dessa maneira. Não nos justificamos através do que fazemos. Mas, então, como é isso? No entanto, essas ações não devem, como diz a lição, as ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Ou seja, resultado de um encontro com Deus.
resultado de uma fé, de uma crença, de uma confiança no Senhor total, que nos leva a vivermos dedicadamente. Por isso que é importante conhecermos a Deus por sua palavra, porque a palavra nos impulsione a viver corretamente, né? Por decidirmos honrar ao Senhor nosso Deus. Por último, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como nos salmos encontramos situação como situação de medo, angústia e tristeza. Salmo 116, verso 13 diz assim, olha só, vamos ler aqui esse texto. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Isso está nos Salmos. Encontramos também o coração contrito. Coração contrito, deixa eu conferir aqui. 116 foi o que a gente citou agora. Deixa eu conferir o outro. Também reflete o ideal divino da espiritualidade da adoração. Versículo 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou, que expressa confiança, né? Expressa confiança. Outro versículo do Salmo. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Salmo 6, versículo 1. O que esse salmo vai expressar para a gente aqui? O Senhor, ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Temos um coração contrito, né? Um coração contrito diante de Deus. Versículo 1 do capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Vemos um coração que glorifica ao Senhor nosso Deus. Coração agradecido, Salmo 30, versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Coração arrependido, vemos o Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada, como ele diz no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós chegamos ao final desta lição, trazendo para os amados que dentro da literatura dos Salmos, nós temos a expressão de diversos sentimentos. O salmista expressa um sentimento de medo, outro momento, um sentimento de força e segurança, um momento expressa também ali um coração que confia, coração contrito, um coração que glorifica a Deus, um coração agradecido e também um coração arrependido. Que lição nós trazemos para a nossa vida prática hoje? É que devemos abrir o coração diante do Senhor nosso Deus e conversar-lhes, né, toda a nossa vida como está e o que precisamos de Deus. E por último, aprendemos com os Salmos que devemos esconder a palavra de Deus no nosso coração para a gente não pecar contra Deus e assim manter o nosso relacionamento com Ele. Concluímos dizendo que a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diariamente. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio, conserva saudável o nosso espírito, a nossa alma e, com certeza, também o nosso corpo. Então, que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Até a próxima videoaula, se o Todo-Poderoso nos conceder graça. E daqui para lá, vamos procurar viver e colocar em prática os ensinamentos da palavra e Deus será conosco. Deus abençoe.